Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o mercado porque olha, e a dança dos técnicos, hein? Renato Gaúcho, Felipe Luiz, Luiz Castro, Pedro Caixinha e o Paulinho do Galo no Palmeiras, entre outras negociações. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, vamos começar a atualizar tudo que está acontecendo. O Renato Gaúcho não se acertou com o Vasco, até tinha brincado aqui com vocês, né? Poxa, o Renato disse que não ia trabalhar no começo do ano, mas aí pinta um clube do Rio de Janeiro, e que ele não precisa sair de casa, né? Na folga, né, desce ali, joga um futevôlei, dorme em casa, né? Depois da concentração. E o Vasco da Gama, onde ele já teve passagens, né? Se interessou por ter Renato Gaúcho. Ele conversou com a diretoria, tiveram reuniões e não chegaram num denominador comum. Eu imaginava que isso fosse acontecer, porque o Renato não vai querer descer de patamar salarial. Talvez ele precise repensar nisso, porque ele dificilmente vai ganhar em qualquer outro clube o que ele ganha no Grêmio, o que ele ganhava no Grêmio. O Botafogo, no Flamengo, mas ele não está sendo cotado para essas equipes. Ou seja, o 1,5 milhão de reais que ele ganhava no Grêmio, dificilmente o Vasco conseguiria pagar. E foi o que aconteceu. E ele preferiu abrir mão e não se acertou com o Vasco da Gama. O Grêmio, ex-clube de Renato, está encaminhado aí com o Pedro Caixinha. A gente já trouxe a informação ontem, mas né, só para confirmar aí de que o anúncio pode acontecer a qualquer momento mesmo. Dá um F5 aí que o Pedro Caixinha pode ser anunciado de uma maneira provavelmente bem humorada, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, uma caixinha, né, no escritório lá, dentro de um vestiário, sei lá, alguma coisa o Grêmio vai aprontar para anunciar o Pedro Caixinha. A incógnita do negócio envolve o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que já se acertou, depois disseram que não vinha, e agora, de novo, parece que o Grêmio acerta o retorno do Felipão como coordenador técnico. O que me espanta é o Grêmio anunciar o Pedro Caixinha, ou seja, o treinador, antes do coordenador. Porque, ao que tudo indica, sabíamos que o Felipão gostaria de escolher o novo técnico. E eu nem duvido que ele tenha participado da escolha, na medida em que o Felipão é um ídolo em Portugal, por tudo que ele fez com a seleção portuguesa, é uma referência para os técnicos portugueses, Abel Ferreira, o próprio Gesualdo, que é um acadêmico lá, também reconhece o Felipão como um dos grandes, o Gesualdo Ferreira, e o Pedro Caixinha não é diferente. Seria natural o Felipão escolher o Caixinha, mas será que ele escolheu? O Felipão tem uma viagem agendada para Portugal, inclusive onde seu filho mora, para passar as férias, esse período de final de ano. Ele está em Porto Alegre por enquanto, ele faz esse período aí de descanso e volta no início de janeiro. E aí, ao que tudo indica, começa a trabalhar no Grêmio. Mas eles vão anunciar o Pedro Caixinha antes do Felipão? Ou uma coisa tem a ver com a outra? A gente vai ter que aguardar, mas sobre técnico será Pedro Caixinha, ex-Bragantino, 54 anos. O Felipe Luiz, ele foi mantido no Flamengo. Não teria como ser diferente. Eu não imaginei outra situação, mas vai saber, né? Política de clube é meio complicada. Trocou a gestão no Flamengo, né? O Rodolfo Landim saiu e entrou o Luiz Eduardo Batista, o BAP, e deu uma entrevista coletiva no dia de hoje, né? Fazendo críticas à antiga gestão e, obviamente, garantindo a permanência do Felipe Luiz, porque nem tinha como ser diferente, né? Pelo amor de Deus. É um ídolo como jogador e que agora já é um campeão de Copa do Brasil, está fazendo um trabalho primoroso, a galera gosta dele, deixa o Felipe Luiz trabalhar. E ele manteve o Felipe Luiz no comando técnico, assim como anunciou o português José Boto como seu diretor técnico do Flamengo. São mudanças estruturais com a mudança de gestão ocorrendo aí no rubro-negro. O Palmeiras aí me surpreendeu. Opa! Porque a gente tem falado aqui, né? Eu bato muito nessa tecla, o Palmeiras não contrata grandes jogadores para decidir, normalmente jogadores para formar. O Facundo Torres é um ótimo jogador, mas não empolga a torcida por enquanto, pode ser que chegue aqui, arrebente e tal, e a gente pensa, caramba, que contratação. Nesse momento inicial, não é um nome que empolgue o torcedor, mas está dentro da filosofia proposta pela Leila Pereira, pelo Palmeiras. O Abel Ferreira está participando das negociações, o Facundo Torres já está no Brasil, vai ser anunciado a qualquer momento, 24 anos, uruguaio, todo mundo queria, o Palmeiras foi lá e contratou, não pagou barato, 12 milhões de dólares, mas cadê o cara? Bom, eu acho até que a temporada dele foi ruim, tá? Mas o Palmeiras está negociando com o Atlético Mineiro para conseguir contratar Paulinho.
ex-Vasco, hoje no Galo, ex-Bayer Leverkusen, jogadoraço. Não fez uma boa temporada, não fez, né? Muito abaixo da anterior, por exemplo, em que ele e o Hulk protagonizaram uma das melhores duplas do futebol brasileiro. O Paulinho é um baita jogador. Mesmo que esse último ano ele não tenha ido tão bem, ele é um baita jogador. E no Palmeiras vai voar. A grande questão é que, assim, gente, não é barato. Não é barato. A gente está falando de algo em torno de 25 milhões de euros. Claro que o Palmeiras não vai pagar isso. O Palmeiras vai ter que negociar, mas vai ter que envolver jogador na parada. E aí o Galo vai aceitar? O Galo também está precisando de dinheiro. Então, tudo isso aí para a gente poder monitorar nos próximos dias. O Galo, por exemplo, que poderá ceder Paulinho ao Palmeiras, está tentando o Luiz Castro. Todo mundo em algum momento tentou o Luiz Castro, né? Um treinador badalado, livre no mercado, que saiu da Arábia Saudita, mas ele recebe do Al Nassr, até março, se eu não me engano, valores correspondentes ao seu contrato. Se ele fechar com qualquer outro clube, ele precisa abrir mão desse dinheiro. E aí? E aí que eu ouvi uma fonte que disse o seguinte: bom, o Atlético está tentando compensar financeiramente tudo isso, para ver se fecha com o Luiz Castro e aí ele chega de forma antecipada, porque também não dá para esperar até março, né? É isso, não dá para esperar. Bom, o Atlético Mineiro também tentou o CEO Marcelo Paz do Fortaleza, ex-presidente, agora CEO, né, no comando da SAF, que também já tinha sido tentado pelo Corinthians, é um brilhante gestor no futebol brasileiro. Gostaria de ver o Marcelo Paz em algum momento presidente da CBF, porque ele tem ótimas ideias, um cara muito inteligente e levantou o Fortaleza. Impressionante o que ele fez. Foi cotado pelo Galo, né, para substituir o Rodrigo Caetano e rechaçou. Vai ficar no Fortaleza, vai ficar no Leão. O Leão que anunciou o Breno Fraga, goleiro, chegou a ser terceiro goleiro do Grêmio, foi emprestado também para ganhar rodagem. Foi campeão olímpico com a seleção olímpica como reserva, é verdade, mas foi convocado. O Breno foi anunciado pelo Fortaleza para a próxima temporada. E tem mais algumas rapidinhas aqui, como por exemplo o Vitória do Thiago Carpini tentando o Wellington Rato, e o Wellington Rato teria se animado para jogar com o Carpini no Vitória. Boa, hein? Boa, hein? Eu acho um dos bons jogadores desse elenco do São Paulo, e eu sou o São Paulo, não libero. Mas pro Vitória, maravilhoso. Outro que deve estar deixando o São Paulo é o Luciano. Já deu a entender em entrevistas no final da temporada passada, e dessa temporada, no caso, né? E o Casares chegou a dizer que não negocia, ainda mais para um rival, mas a informação que eu tenho é que o empresário do Luciano esteve esses dias, de ontem para hoje, na Vila Belmiro para tentar negociar o Luciano. Então, assim, o Luciano pode muito bem descer a serra e ser jogador do Santos. Se o Casares vai achar que, né, daqui a pouco os caras pagam tudo, libera o cara e pronto. Enfim, o Santos que também renovou com o William Bigode e o lateral Aderlan. Algumas rapidinhas aí, novidades e várias notícias do mundo da bola. Mas eu estou esquecendo de algumas aqui.